aproveitar o fim do ano para fazer recapitulações? Oi, gente, aqui é a Leia Sene e você é muito bem-vindo ao meu canal Leia com Propósito. E no vídeo de hoje eu vou revisitar as minhas leituras e separar para vocês 5 decepções e 5 surpresas literárias que eu tive esse ano de 2023. E, gente, esse ano não li tanto quanto eu costumava ler, mas eu consegui fazer muitas leituras boas e que me surpreenderam muito. Por outro lado, sim, tiveram algumas decepções que eu fiquei um pouco triste. E aí eu vou falar delas aqui com você, tanto das surpresas quanto das decepções. Mas antes de ir pro vídeo, eu vou pedir pra você que chegou aqui por causa desse vídeo e quer ver minhas decepções literárias, né? Que eu sei que vocês gostam de ver a gente falando mal dos livros. Pra se inscrever aqui embaixo, se você ainda não for inscrito, deixar o like e comentar pra mim qual surpresa e qual decepção literária 2023 trouxe pra você. E, gente, pra você que gosta de comprar qualquer coisa na Amazon, seja livro, seja qualquer coisa, compra com o meu link que eu deixo sempre aqui na descrição. Você me ajuda porque é um link comissionado, você não paga nada mais por isso, mas eu recebo uma pequena comissão e você me ajuda bastante. Então, gente, sem mais delongas, sem me prolongar, eu já vou passar para 5 decepções. Resolvi começar com os livros que eu não gostei. E é isso, vamos ser um pouco polêmica talvez aqui com as minhas escolhas, mas vamos lá. As minhas decepções, eu não tenho mais na estante, então todas elas eu vou deixar, eu vou falar o livro e vou deixar a capinha aqui pra vocês, porque eu não tenho mais na minha estante. Tirei tudo, gente. Porque não dá, né? Ficar com o livro que a gente não gostou não vale a pena. Então, eu não ranqueei sobre o que eu menos gostei, o mais gostei não. Só vou falando aqui na ordem que eu escrevi, mesmo que eu anotei. E é isso, vou passando aqui pra vocês no vídeo. O primeiro livro que eu separei foi uma decepção literária pra mim, foi Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Gente, foi o meu primeiro contato com a autora, e eu sei que esse livro da autora tem uma nota menor, se comparado com os outros livros da autora. Só que esse livro, ele não foi só assim um livro que eu não gostei, foi um livro que foi completamente decepcionante, sabe? A temática dele parecia me instigar muito, porque falava de uma mulher recém-casada que perde o marido e tá ali, né, reaprendendo a viver, lidando com o luto da perca desse marido, e aí se descobre num outro mundo, conhecendo a sogra, enfim, vários dramas que eu costumo gostar. Mas, gente, eu achei o livro raso, sem profundidade nenhuma. E eu não sei, assim, se foi o primeiro livro que a autora escreveu, não conheço muito a autora mesmo. Eu sei que ela é famosa por Daisy Jones, Evelyn Hugo, né? Enfim, que são livros que não me interessam dela. E aí eu comecei por esse, assim, porque realmente a sinopse me instigava. Mas, gente, que livro ruim. O romance é raso. Sabe, a forma que é construído o romance é raso. Eu juro pra vocês, eu ficava comparando com aquele PS Eu Te Amo e pensando, gente, que livro. Que livro horrível. Eu sei que a gente não pode comparar, né? Mas eu comparei, porque eu li os dois bem próximos, assim. Então eu acabei comparando. E a profundidade da protagonista lidando com o luto, com a falta daquele marido, a construção do romance em PS Eu Te Amo, se comparado a Taylor Jenkins Reid, péssimo, horrível. Enfim, então assim, foi um livro que foi uma decepção pra mim, eu realmente esperava gostar. Não esperava amar, favoritar, mas eu esperava gostar. E foi um livro que eu coloquei 3 estrelas, mas pensando hoje em dia, eu acho que eu nem avaliaria, porque pra mim tá abaixo disso, sabe? Não foi um livro bom, não foi uma leitura boa, foi só uma leitura, sabe? Então, realmente, já me desfiz, né, já passei pra frente e eu não quero ler mais nada, pra vocês terem uma noção do quanto que eu fiquei decepcionada, que eu fiquei traumatizada com a autora. Eu não quero ler mais nada dela por causa desse livro. O segundo livro que eu separei aqui pra vocês foi Amêndoas, um livro que pode ser polêmico, gente, mas Amêndoas não funcionou pra mim. Na verdade, eu tenho tentado ler livros asiáticos e eles não têm funcionado pra mim. A gente leu em conjunto e algumas pessoas falaram que a escrita coreana, os livros coreanos, eles são assim mais crus mesmo, né? E aí aqui a gente tem um personagem que ele não sente, ele não tem emoções, ele não sente. E eu esperava sentir demais, mesmo esse personagem não sentindo. Só que esse personagem ele é literalmente muito cru e é ele que tá narrando a história ali. Então ele vai narrar acontecimentos que você pensa, meu Deus. E é neutra de emoções, até aí tudo bem, pra mim parecia muito bom, porque eu pensei, caramba, né, olha só a genialidade dessa pessoa que escreveu esse livro, de conseguir fazer um livro, né, pela visão desse personagem sem emoções, e a gente sentir essa falta de emoções aqui. Só que, gente, as escolhas, né,
para desenvolver a história foram péssimas. A gente tem muitos gatilhos que eu achei extremamente desnecessários para comprovar que esse personagem ele não sente nada. Então, assim, eu acho que poderia ter ido por outra vertente, deixado o livro mais leve, mais digerível, tivesse mais sentido mesmo. Eu acho que a autora pesou muito, muito a mão. Eu acho que a autora, gente, eu nem sei se é um autor ou uma autora, mas enfim, a pessoa que escreveu pesou muito a mão em coisas desnecessárias para desenvolver a história. Então, para mim, foi só um livro cheio de gatilhos, indigesto, decepcionante. O próximo livro que eu separei foi O Retrato de Dorian Gray. Gente, pra mim foi uma decepção. Eu já imaginava que eu não fosse amar, favoritar esse livro. Eu já tinha pegado ele pra ler em outros momentos e eu percebi que não era muito o que eu esperava, sabe? Mas conforme eu fui lendo o livro, eu fui me decepcionando ainda mais. Eu achei que romantizou algumas coisas que pra mim não valem romantização. Desenvolveu coisas superficialmente. Como que se desenvolve superficialmente? Mas faltou desenvolvimento para algumas coisas. E assim, é um clássico, é um livro aclamado por gerações. Então eu esperava muito, mas muito mais do livro. Então o que eu tive foi muito raso, muito superficial, não gostei. Eu cheguei, acho que na página 70 e alguma coisa e eu já não tava conseguindo. Eu ia terminar o livro na força do ódio, mas aí eu olhei e eu falei, é sério, eu não preciso disso. Entende? Se tem uma geração, várias gerações que gostam desse livro, ok, tudo bem, eu entendo, mas realmente não foi um livro que funcionou pra mim, sabe? Quarto livro que eu selecionei foi A Rosa da Meia-Noite, da Lucinda Riley. Esse livro me dói o coração, porque eu li em conjunto com uma amiga maravilhosa, a Paty, e a gente fez várias teorias de como a história ia se desenvolver. E essas teorias não rolaram. A gente criou um final para a história que fazia muito mais sentido. A gente desenvolveu a história de uma forma juntas, né, ali criando uma história paralela de uma forma que tinha que ter acontecido daquele jeito. Assim, o começo do livro ele é incrível, de verdade. O começo do livro é incrível. Ele traz muito da cultura indiana, que eu gostei bastante, né? É uma cultura nova para mim que eu ainda tô conhecendo. Só que do meio pro fim os personagens viraram outros, as atitudes dele eram como se fossem outros personagens tomando aquelas decisões, fazendo aquelas coisas, sabe? Então foi se perdendo num nível que eu pensei, cara, eu não consigo comprar essa história se continuar desse jeito, sabe? Então realmente pra mim foi uma decepção, a metade pro final desse livro foi uma decepção, a forma que acabou pra mim foi muito bobo, sabe? Então assim, decepção é o que resume pra mim esse livro, infelizmente, porque foi a minha primeira experiência com o autor e eu confesso que eu fiquei um pouco temerosa, porque esse é um livro que muita gente favorita da autora. Eu pensei, nossa, será que vale a pena ler alguma outra coisa dela? Eu vou descobrir, porque eu tenho alguns outros livros dela aqui e eu vou ler, então vamos ver se foi só esse que não funcionou ou se realmente essa é uma autora que não funciona comigo. O quinto e último livro decepcionante que eu coloquei na lista, assim, ainda tiveram mais alguns outros, mas enfim, o último que eu coloquei na lista foi Pássaro e Serpente. Gente, esse livro é de fantasia e ele teve o seu hype, mas ele ficou meio nublado ali, o hype dele ficou meio nublado por causa de Sangue e Cinzas, né? Que foi lançado ali próximo. E esse outro aí, né, hypou demais e esse aqui não. Só que eu peguei pra ler e a sinopse desse livro é instigante, porque você tem um casamento ali meio que arranjado entre opostos. Então você fica imaginando o caos desse casamento, você fica imaginando o porquê deles terem se casado e você fica esperando, você fica na expectativa de que essas coisas sejam bem mais profundas do que você imagina. Só que não, gente, tudo é muito raso. O casamento acontece por causa de uma coisa banal, boba, que eu achei bem sem graça. O relacionamento é muito mal desenvolvido e é mais assim meio que jogado e de repente eles já estão caidinhos um pelo outro. Então assim, mal tem o enemies to lovers, é só lovers, entendeu? Não tem o enemies. Tipo assim, eu olhei pra ela e me apaixonei, sabe? Uma coisa muito instant love. Não gostei do desenvolvimento, os plots eu não gostei, o final eu não gostei. E assim, é uma trilogia e com certeza não lerei os outros, assim. Se eu ler realmente porque eu quero ter certeza de que é ruim, sabe? Oh, meu Deus. E é isso, gente. Por mais que
eu sei que tem pessoas que gostam, e aqui eu não tô falando que o livro é ruim e que ninguém deve ler. Se você tem curiosidade, leia. Aqui eu estou falando que pra mim não funciona de jeito nenhum, não foi mesmo leitura pra mim, então por isso foram decepções literárias para mim, né? Na minha opinião, não é generalizando aqui, falando que é ruim pra todo mundo, já pra não ter aquela polêmica que às vezes a gente que é leitor gosta de ter quando a gente vai defender livros que a gente ama, né? E agora a gente vai passar pra parte boa, que são os livros que foram surpresas literárias pra mim esse ano. E eu já vou começar com 4 livros, porque é uma série. E eu separei para mostrar para vocês a série Uma Chama Entre a Cinza, né? Os 4 volumes. Eu li 3 volumes esse ano, então, apesar de eu ter lido o primeiro no final do ano passado, realmente esses livros foram uma surpresa para mim. Eu tava muito na vibe de procurar fantasia, sabe, que funcionasse pra mim e que não tivesse romance forçado, nem hot, nem esse tipo de coisa. E Uma Chama Entre as Cinzas me deu isso, me deu o romance que eu gostei. É uma fantasia jovem, mas eu gostei da pitada de romance, eu gostei de como é desenvolvido o mundo, de como é desenvolvida a fantasia, e foram livros que eu li e foram se encaixando, que foram aumentando, sabe? Então, sério, pra mim, Uma Chama Entre as Cinzas foi uma surpresa e tanto, porque eu já tava achando que fantasia não era mais pra mim mesma, eu não ia conseguir achar nada que eu gostasse. E vieram esses 4 livros e me mostraram que tem sim possibilidade de eu gostar de fantasia. E é isso. O próximo livro foi uma surpresa literária pra mim, porque eu não costumo ler muito do gênero, não costumo funcionar muito com o gênero, que é policial, romance policial. E aqui a gente tem Morte no Nilo, da Agatha Christie. Eu finalmente fiz essa leitura, eu queria ter feito ano passado, por causa do filme e tudo, não consegui, mas peguei o comecinho desse ano e foi uma surpresa pra mim o quanto que eu gostei dessa pitada de investigação da Agatha Christie, o tanto que eu gostei desse livro, eu fiz marcações e tudo, o tanto que eu tentei investigar com Poirot e, né, fui totalmente feita de boba aqui. Então, assim, foi um gênero, um livro e uma autora que me surpreendeu. Então, sim, ele tinha que estar aqui como surpresa literária, porque realmente eu esperava até que talvez funcionasse pra mim, mas eu não esperava amar tanto e senti vontade de ler outros livros da autora por causa desse aqui. O próximo livro eu não tenho aqui, é Maternidade Ressurreta. Eu li no Kindle Unlimited e eu tava procurando livros que falassem sobre maternidade cristã. Eu tenho uma filha de 6 anos e eu achei muito importante pensar nesse assunto, estudar esse assunto, né? Maternidade, cosmovisão cristã, dentro da maternidade, porque a gente tem uma importância, né, na criação dos nossos filhos e não somente didática, né? Não somente de ensinar as coisas corriqueiras, mas sim do espiritual, de ensinar a criança, os nossos filhos a conhecer o Senhor, né? E eu, pensando nisso, comecei a pesquisar livros e aí eu achei esse no Kindle Unlimited e não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Então foi uma surpresa pra mim, me ensinou muita coisa. Hoje em dia eu converso com meu marido sobre o que eu aprendi nesse livro e já tenho aplicado muita coisa que tem funcionado muito bem aqui em casa. Então é uma recomendação para você também que quer estudar, né, sobre maternidade cristã. Eu acho que esse livro é uma ótima opção, tanto para começar quanto para enraizar conhecimentos que você já tenha, sabe? O próximo livro é o Infanto Juvenil, que eu não esperava amar no nível que eu amei, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Gente, eu já conhecia essa história pelos filmes, eu já assisti as 2 versões do filme, com Johnny Depp e com aquele loirinho, né? E eu amava, quando eu era criança eu amava, eu já assistia, sempre que passava, acho que passava mais no SBT, eu assistia de novo. E então eu já conhecia essa história, eu pensei, não vou gostar do livro, porque eu já conheço a história, mas gente, foi tão delicinha, é um livro bem curtinho. A edição é bem bonita, eu recebi do grupo Editorial Record em parceria, tem algumas ilustrações aqui que ajudam a gente a visualizar, né? Caso você não tenha visto os filmes, você vai visualizar de uma forma nova. E se você tiver visto os filmes, você vai visualizar ele também de uma forma nova. Então, de verdade, gente, muito gostosinho, muito bom. Eu amei. Eu queria que tivesse mais.
Eu queria que tivesse continuação. Eu ficava com essa sensação quando acabava o filme de que eu queria mais, eu queria continuação, eu queria saber o que ia acontecer dali em diante. Eu fiquei com a mesma sensação com o livro. Então, ai, gente, muito bom. Eu gostei bastante de fazer essa leitura. Dá até vontade de reler quando eu começo a falar aqui. E o que eu achei engraçado é que é igual no filme, do nada a gente tá tendo a história e do nada os Umpa-Lupas começam a cantar. Aqui tem as canções dos Umpa-Lupas. Sério, é muito legal, gente. Vai ter aí agora o filme Wonka, né? Não sei se já lançou, se vai lançar, não sei quando esse vídeo vai pro ar no YouTube, mas vai ter o filme Wonka e eu fiquei muito curiosa, com muita vontade de assistir, porque eu revisitei esse universo e eu amei. E por último, gente, a última surpresa literária que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo foi Peter Pan. E sim, gente, uma surpresa e tanto. Primeiramente, porque eu já conhecia também a história de Peter Pan pelo filme da Disney, né? E já assisti várias vezes, então já meio que sabia muita coisa, mas eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro nessa leitura. Porque assim, Peter Pan é um livro infanto-juvenil, mas na verdade, pra mim, ele não é infanto-juvenil. Ele vai contar coisas aqui que crianças não deveriam ler. Porque eu acho que ele é muito pesado pra crianças. Ele vai mostrar coisas, vai ensinar coisas que as crianças não deveriam aprender. Então, sim, eu entendo as polêmicas de quem já levantou, mas pra gente adulto, dá pra tirar entrelinhas desse livro, gente. Inclusive, eu fiz várias marcações, fiz várias reflexões mesmo durante a leitura, sabe? Eu tive vários insights, assim, várias coisas que eu via o Peter falando, ou a Wendy falando, e eu pensei, nossa, que interessante, que entrelinha que eu não viria se eu fosse uma criança ou, sabe, não percebi isso no filme. Fiquei, inclusive, até com vontade de reassistir a adaptação para ver o nível de fidelidade, porque eu confesso que eu já esqueci, né? Porque, enfim, criança para hoje em dia, gente, tem um chão, né? Mas eu gostei bastante. Esse livro serviu para eu perceber o quanto que eu gosto de infanto-juvenis e que esse gênero realmente faz parte da minha formação como leitora. Então eu gostei bastante de ter feito essa leitura, foi uma surpresa. E é um livro que eu vou guardar com carinho e vai me fazer ler alguns outros infanto-juvenis aí com outro olhar, sabe? Então, gente, esse foi o vídeo. Esses foram os 10 livros que eu separei pra falar com vocês aqui, 5 decepções, 5 surpresas. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham entendido que é minha opinião, que eu não tô, né, aqui falando que nenhum desses livros não é válido. Eu acho que cada um tem que ter sua experiência pra realmente descobrir se vai funcionar ou não só assim. Mas realmente pra mim não funcionaram as decepções e as surpresas super funcionaram. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até aqui. Até a próxima e tchau!